Vergonha é a palavra que exprime o sentimento da família Coxa Branca depois da derrota em casa para o Sport neste inesquecível 10 de julho de 2017. Pior que a derrota é saber que nada mudou e dificilmente mude nos próximos dias. Não será apenas a saída do treinador que colocará as coisas no trilho. Pior que a derrota é saber que a dor de ver o time numa das piores apresentações de sua história, a indignação ainda é só do torcedor. Seus dirigentes, alguns atletas e funcionários tratam o problema como mais um dos muitos problemas que o Curitiba acumula. Não é e não foi uma derrota comum. Ela precisa servir como um arco. Ela precisa renovar o Curitiba. A derrota desta segunda-feira, 10 de julho de 2017, precisa marcar o fim deste Curitiba. É preciso que renasça um novo clube. O Curitiba que está em nós, deste nosso amor que ainda existe, nas nossas esperanças, na esperança de rever um Curitiba vencedor. Salve família Coxa Branca, estamos começando mais uma edição da TV Coxanautas, hoje repercutindo a derrota de 3-0 em casa para o Sport. Aqui na bancada comigo, Marcelo Carneiro, Ricardo Honório e eu, Sérgio Brandão, até porque eu não é nome, né? Como disse o comentarista. Um comentarista aí, né? 3-0 em casa é tragédia, a vida, a esperança, qual é a nossa situação? Para muitos uma tragédia anunciada, para mim uma hecatombe, porém enquanto há vida, há esperança. Agora, do jeito que está, não dá para ficar, tem que mudar alguma coisa. No programa passado a gente falou, particularmente eu, que eu seria favorável à continuidade do Pachequinho, só que o Pachequinho está incorrendo num erro aí que pode prejudicar o seu futuro no clube, que é a insistência com um esquema tático que está manjado. O próprio Luxemburgo ontem falou que já sabia como o Curitiba jogava. Aí o que aconteceu? Ele a avenida da lateral direita, né? Ele matou a forma que o Curitiba tinha de atacar, que na maioria das vezes é pelo lado esquerdo com o William Matheus, e ele usou da principal deficiência do time para fazer os gols, que é o lado esquerdo, o lado direito, que a marcação é muito frágil. E o problema ali não é só o lateral direito, porque muita gente acha que o problema era o Dodô. E ontem na segunda-feira, a coisa ficou mais grave ainda, porque o Rodrigo Ramos estava na inatividade fazia muito tempo. Eu me surpreendi quando vi o Ramos entrando em campo. Esperava pelo Dodô. E o Alisson Maia também não jogava. E o Alisson Maia também. Os dois caras da direita... Jogamos com dois a menos. Mas ali na direita, quanto a zaga não tinha o que fazer. Ou entrava o Alisson Maia ou entrava o Luizão, que veio do Londrina, que também está sem jogar. E a gente não conhece. Se ele coloca o Luizão e o Luizão fosse mal, a torcida ia meter o pau porque não colocou o Alisson Maia, que a gente já conhecia. Então é difícil. Agora, ele está tendo um problema... Que é insistir o Pachequinho, que é insistir com jogadores que não estão bem. O Henrique Almeida, o Thiago Maia. O Henrique Almeida é o seguinte, o cara é até esforçado, mas ele não é, ele tem que jogar na área. O Real. O Thiago Real é fraco para mim. Eu já falei todos os programas, é um cara fraco. Ele tá muito um time mal, que quer chegar a no mínimo brigar por uma vaga na Libertadores, não dá para ter um cara desse como titular, né? Só que a gente não vê... Tá certo que nós não acompanhamos os treinamentos da semana. E ninguém acompanha, né? Porque não deixam. Agora, não dá para entender um Rildo estático na lateral. Eu vou só fazer uma comparação com o cara do Sport ontem. Dois jogadores, o Oswaldo e o Everton Felipe. Os caras se movimentavam o tempo inteiro. Não ficam estáticos. O problema do Rildo, que era um jogador que era um atacante incisivo na Ponte Preta... fez bons jogos pelo Corinthians e nasceu muito bem no Vitória, no Curitiba virou marcador de lateral. Eu não entendo isso é da cultura do futebol brasileiro que eu não entendo. O porquê que o ponta que devia atacar, hoje ele virou um marcador e o lateral que devia marcar virou um atacante. Acho que isso é falta de habilidade mesmo. Sabe aquele cara que pega e
vai para cima sem medo de errar. Não era assim que estava jogando. Ontem, né? O curioso é isso. Ontem o Luxemburgo até falou, no final da partida, falou um negócio interessante. Que o problema do futebol brasileiro atual é que em posições chaves, principalmente do meio para frente, o Brasil está investindo muito em jogadores estrangeiros. A gente vê muitos jogadores estrangeiros hoje ocupando vagas que deveriam ser de jogadores brasileiros, que sobem nas categorias de base, mas não tem chance. Então, o que a gente vê essa fragilidade, isso está óbvio no Coritiba. E isso ficou óbvio, inclusive, na última rodada do Brasileiro, né? Vários estrangeiros se destacaram, né? Você pega o próprio São Paulo agora investindo em Jonathan Gomes, no zagueiro Arboleda, Antes o era Santos gente com o Copete. que exportava os grandes o Copete acabou com o jogo no domingo, né? O Copete acabou com o São Paulo. E esse o lateral Casares, chileno, né? Esse lateral esquerdo do Sport. Da seleção chilena. O cara é um bolão. O cara jogou ontem de... O cara acabou com o jogo ontem. E aí que tá o cara que conhece de futebol, né? O Luxemburgo tinha o lateral esquerdo Sander, que fez uma grande partida na última rodada pelo Sport, não tirou o cara do time, colocou o Mena, que voltou da seleção chilena, que disputou a Copa das Confederações, e arrumou lugar para os dois no time. A gente até viu alguns comentários do Coxanautas, com a ausência de opções na meia cancha do Coritiba, os caras querendo o Thiago Carleto na lateral esquerda e o William Matheus no meio. O Luxemburgo fez isso ontem. A mesma coisa. Só que ele apostou, ele falou... Você gosta do Luxemburgo, né? Se o Luxemburgo viesse para o Curitiba, você aprovaria. Eu sou fã do Luxemburgo. Eu acho o Luxemburgo um grande técnico. Você não acha ele ultrapassado? Não. O cara que conhece não é ultrapassado, Sérgio. Entendeu? O cara que conhece... O problema do futebol atual é muita teoria. É muito cara teórico e pouco cara de vivência em futebol. Então, talvez não seja o caso do Pachequinho, que é um cara que viveu lá dentro da bola. Mas ele não tem, talvez, a percepção tática e o conhecimento... De mudar as coisas, né? E o conhecimento das características do jogador. O que eu valorizo no Luxemburgo é isso, o conhecimento dele. Ele bate o olho num time armado, ele sabe como é que ele vai sair daquele xadrez, como é que ele vai dar o golpe, como é que ele vai arrumar o time dele. Ele sabe se virar com eu os 11 acho o Luxemburgo, eu sempre fui partidário da vinda dele para o Coritiba. Eu acho ele ainda um dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Os problemas dele, extra-campo, se é que os tem... Eu acho ele muito professor. Mas está aí, o que ele está fazendo. O professor está dando aula, né? Está bem na Sul-Americana, foi campeão pernambucano e agora já colocou o Sport entre os 6 primeiros colocados. Essa questão da Sul-Americana, o Sport acabou de vir, você inclusive falou isso na sua coluna, o Sport acabou de vir de uma partida dura, difícil da Sul-Americana. O Curitiba está há uma semana descansado, treinando só para essa partida. Isso. Parece que havia uma inversão ali. Parece que o Curitiba é que estava cansado e o Sport... Porque foi aquilo que você comentou. Os outros treinadores, os outros times estão manjando do Coxa. Estão manjando como a gente joga. A gente ganhou um certo destaque ali no começo do campeonato e a gente está jogando a mesma coisa. Mas então assim, não tem evolução, não tem mudança. E a tendência, se continuar assim, é piorar. Né? É piorar. Se você pegar, o Sport disputou 49 jogos nessa temporada e jogou na última quinta-feira um jogo duro contra o Arsenal de Sarandi, time argentino, e segunda vez jogar com o Coritiba. O Coritiba jogou no domingo retrasado contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Contra o Vasco, né? Desculpe, contra o Vasco na Vila Capanema, é verdade, desculpe. O que aconteceu? O time teve praticamente 8 dias de descanso e se arrastou em campo, enquanto o Sport correu. Aí é a questão da preparação física. Não dá para entender um time que só disputa uma competição, ter 8 dias de descanso e se arrastar. Andar em campo. Não dá para entender. Então, e aí é uma questão que além de se arrastar em campo, o Curitiba estava desorganizado em campo. Né? Completamente. Parecia não ter um treinador no banco. O Curitiba estava batendo cabeça na área, não tinha armação no meio de campo e os 3 atacantes, lá na frente esperando bola. O Kleber fazendo aquela função rifada, né? Rifada. Às vezes o próprio Wilson fazia a ligação direta. Chegou a fazer essa ligação algumas vezes. Então, além de ser um time que aparentemente está cansado, parece não ter comando, né? É um time desorganizado em campo. Uma coisa que eu gostaria de falar antes do encerramento do bloco é que o Curitiba que nos iludiu no começo do campeonato era um time onde o ataque marcava a saída de bola, a meia cancha
marcava muito e sabia jogar, e a defesa estava segura. Hoje, o ataque não marca ninguém, o meio-campo não existe, porque nem cria nem marca, e o que aconteceu? Estourou tudo na defesa. Tanto que o nosso principal jogador ontem foi quem? Foi o Wilson. Se não fosse ele, acho que o 7-1 da Alemanha se repetiria aqui. Ó. Isso, exatamente. A sensação que eu tive ontem foi essa. É verdade que o Curitiba, para mim, é muito mais importante que a seleção brasileira. Claro. Mas a minha sensação foi essa, dos 7-1 da Alemanha. Assim, eu saí do Couto Pereira na segunda-feira desorientado. Tomamos um couro de bola. E o final do jogo ficou claro. O time foi um bando, um bando dentro de campo. O final do jogo, para mim, aquele gol contra do Alisson Maia, foi a cara do Curitiba. Coitado do Maia, ele não teve culpa, o time estava todo desorganizado, mas aquele gol contra foi o retrato do Curitiba em campo durante o resumo do jogo. O resumo do jogo. Só para encerrar, infelizmente, a partir dos 21 minutos do segundo tempo, o Curitiba, quando o Pachequinho colocou o Alexandro, que aliás quero falar sobre ele depois, no lugar do Anderson, o time partiu para um 4-2-4. Porém, como o Thomas Bastos não marca nem a sombra e não volta para recompor o meio-campo, o Curitiba acabou o jogo com 4-5-1. Desculpe, um 4-1-5. Eu nunca vi isso na minha vida. Um time jogar com um cara no meio campo, que era o Edinho, que é um e já não tinha meio de campo. E 5 caras na frente. Foi isso, o Curitiba acabou o jogo assim. O desespero total. Quando substituiu, quando foi pro 4-2-4, na hora me veio. Eu falei, vai tomar gol. E tudo isso diz respeito a uma pessoa lá dentro, que é o Pachequinho. O Pachequinho é o assunto do nosso terceiro bloco. A gente já volta, não saia daí. Você que é torcedor coxa branca, empresário, eu queria te convidar a vincular a tua marca aos canais do Coxanautas nas redes sociais. Nós temos mais de 120 mil seguidores e com certeza podemos fazer uma parceria de sucesso com você. Conto com a sua participação. Estamos de volta com o terceiro e penúltimo bloco da TV Coxanautas. Nesse bloco conversamos com o Ricardo e com o Marcelo sobre dirigentes, Pachequinho e a última contratação, o alemão que ninguém sabe... Baumjohann, não sei se é assim. É essa a pronúncia? Não sei. Baumjohann. Alexander Baumjohann. Baumjohann, deve ser. É bonito o nome. Bonito. Vamos ver se merece a 10. Sérgio, sempre que eu ouço assim, um jogador novo, falo o nome, eu vou, o Ricardo, você conhece esse cara? Daí o Ricardo fala, não, esse cara joga a segunda divisão do país tal, não sei o que. Amarra a chuteira com a mão esquerda. Não conheço. Eu não ouvi falar de jogador. Aí foi atrás. Não conhece, cara. Eu fui atrás. Não, e se o Ricardo não conhece é porque o cara é um ilustre desconhecido. Mas enfim, o Ricardo depois sabe, você levantou as informações. O Ricardo sabe com que mão o cara amarra a chuteira? Também nem tanto. Mas a gente quer abrir o terceiro bloco sabendo de você, Marcelo, o que os nossos comentaristas do site estão falando dessa tragédia que foi Curitiba e Sport. Na matéria que logo depois do jogo, né, foi aquela repercussão. Daí quando a gente fez o editorial, o pessoal já estava mais calmo e conseguiu comentar mais cabeça fria, né? Mas aí o editorial os foi principais publicado comentários no dia seguinte, falam, né? O Carlos, né, fala, nada vai mudar. O Rodrigo fala que o Pachequinho tinha que ter humildade e pedir o chapéu. Daí o Rafael já fala do diretor de futebol. O cara contrata um monte de gente para a mesma posição. Daí já responde, não, mas isso é normal, é só saber escalar. Claro. E é bem por aí. Precisa, né? Inclusive é reposição, precisa ter reposição. Mas a questão é reposição de qualidade. Sobre esse comentário do Rafael, dos caras da mesma posição, duas situações. Primeiro, o Alexandro. A torcida elegeu o cara para Cristo. Só que você tem que analisar quantas bolas o cara recebeu. Não tem meio colocando ele em condição de... Ele é um centroavante nato. Um centroavante nato. Antigamente, o Carneiro deve lembrar também do Chicão. O Chicão era... Quantas vezes eu vi o Chicão ser vaiado? Mas o Chicão era um cara que tinha o Tostão, Carlos Alberto Dias, Serginho, Oswaldo e Cazu para colocar ele na cara do gol. O Alexandre não tem ninguém, o Coutinho não tem meio. Não tem meio, Aí foi também o que o Cristiano comentou aqui, né?
Culpar o Alexandre é muito complicado, porque o cara não recebeu até agora uma bola de qualidade. Quem falou isso? O Emiliano? O Cristiano. E aí, o Emiliano respondeu concordando. Né? Embora eu faça restrições à contratação do Alexandre, mas eu acho que ele está sendo injustiçado. Nesse caso, eu acho até que ele está pagando. A torcida crucificou o Alexandre por conta daquele pênalti que ele perdeu em Santos. Eu acho que ali ele chegou mal. A estreia dele foi horrível. Só que é o seguinte, né? Quinta-feira o Kleber vai ser julgado. Vai pegar e é ele que vai substituir o Kleber. É ele que vai jogar no lugar do Kleber. A única coisa que o Pachequinho tem que fazer é definir ou por ele ou pelo Henrique Almeida. Não escalar, não continuar com esse esquema. Agora tem que dar voto de confiança pro cara. O cara fez gol em todos os times que ele passou. Não vai ser aqui que ele não vai deixar. Tem que fazer. Ele está com 36 anos. Um cara experiente, tá animado. Sabe se posicionar, tem condição. Vai fazer gol. E esse alemão, o Johann, rapaz, alles gut. Eu não conheço o jogador, não tinha ouvido falar e fui atrás de informações. O problema não é nem ele, né? Deve ser um bom jogador, porque passou por grandes equipes do futebol alemão, chegou a ser campeão da Bundesliga, participou de Liga dos Campeões como titular, inclusive, do Schalke 04. A questão é, um cara que sofreu 2 contusões sérias recentemente, né? Passou o ano de 2016 sem atuar pelo time principal do Hertha Berlim. E jogador fora de ritmo a gente já tem bastante, como grande salvador da pátria do meio-campo do Coritiba. Só que tem um problema. Quanto tempo ele vai entrar em forma para jogar? Ele vai ter problema de adaptação ao futebol brasileiro? Isso tudo deveria ser visto. E o tempo é coisa que a gente não tem agora. Então, assim, a expectativa é grande. A minha expectativa é que o jogador alemão, por natureza, a grande maioria deles são disciplinados taticamente, tem uma categoria, e é um cara que passou por Bayern de Munique, por Schalke 04, Kaiserslautern, onde foi campeão alemão, se não me engano. Tem um currículo bom, não sei se foi campeão alemão ou foi a melhor temporada dele no futebol alemão. Mas aí que tá, eu até ia falar sobre isso. O currículo dele. O alemão veio... Quem que conhecia o alemão? Eu duvido que o departamento de capacitação do Curitiba... O Pachequinho, na coletiva que eu participei, disse que sabe de quem se trata. Mas sabe por que levar a informação porque alguém deve ter levado a informação. Eu duvido que ele chegou pro Pedroso, que aliás o Pedroso foi convidado para vir no programa e não nos respondeu até o momento, né, para falar sobre o Curitiba. Eu acho que a gente pode até abrir, até para o torcedor saber que toda a diretoria, todos os dirigentes... Eles estão convidados para vir participar. A gente está maluco para ouvir esses caras. A gente está doido para ouvir. O que eu percebo, assim, como torcedor? A gente vê que no clube ninguém fala nada, ninguém aparece, ninguém chama a responsabilidade. Principalmente agora que a coisa apertou. Tá difícil. A torcida quer ter alguém, né? Mas voltando ao assunto do alemão, a questão é a seguinte. O Pachequinho disse para você que conhece. Duvido que ele indicou o cara. Primeiro ponto. O Pachequinho não indicou esse jogador. Quem indicou foi o empresário. Mas o clube profissional hoje, ele tem um departamento de capacitação. Inclusive o Pachequinho e o Márcio Goiano eram no departamento de captação do clube antes de treinarem o time. Tá? Hoje, para mim, é fácil falar de fora, mas é muito melhor você ir atrás de um jogador brasileiro que joga na Série D, que joga na Série C, que joga na Série B, que o cara vem para um clube da primeira divisão e vem com fome. Vem com vontade de jogar futebol. Pega esse, vai lá para o Pará, para o Nordeste, para o Norte do Brasil, procura um jogador que seja mão de obra por lá. E tem muito jogador bom. Só que para isso precisa de um departamento de captação. Que capte o jogador. O Curitiba tem o Unifique, não sei se está sendo utilizado. Pelo jeito não, né? Com certeza o alemão não foi observado dessa maneira. Como torcedor do Curitiba, a gente quer muito que o cara dê certo. Só que a chance de risco do cara não dar é muito grande. O Pachequinho foi claro na pergunta que eu fiz a ele na coletiva que a indicação do alemão foi feita pelo Rafinha. Sim. E eles referendam, né, o que o Rafinha indica. E aí fica aquela dúvida, aquela questão do Lincoln. O Lincoln virou empresário. O Lincoln tem um problema judicial com o Curitiba, que é aquela história do CT. Por azar, ou coincidência, ou de fato é isso. E é por isso que a gente gostaria de ouvir os dirigentes do Curitiba, que não se prestam a vir aqui sentar com a gente, conversar e explicar este e outros tantos problemas. A questão, inclusive, da indicação do Rafinha,
O Rafinha jogou com esse cara, com o Alexander Bayohan, no Schalke 04, há muitos anos atrás. Observe quantos anos o Rafinha já está no Bayern de Munique. Não é mais o mesmo jogador. Ainda mais depois de lesão, né? Muda tudo, então, né, principalmente lesão, nesse sentido. O cara vai chegar ligamento. no futebol brasileiro, onde o ritmo é muito forte, vai pegar equipes que estão voando, até ele se adaptar, Curitiba não tem tempo para esperar. Eu acho que esse alemão vai ser um bom reforço para a próxima temporada. Como o Kleber foi quando chegou ao Curitiba. Ele chegou no meio do campeonato, parado há algum tempo, se preparou bem no outro ano e fez um 2016 muito bom. Esse alemão vai ser a mesma coisa. Agora, a torcida que não espere... Precisa ser a mesma coisa. A torcida que não espere um jogador que vai entrar e vai arrebentar. Não existe mais isso hoje e o Curitiba não teria essa sorte, né? Por isso que eu acho muito melhor você buscar um jogador que está em plena forma, que já tá mesmo atuando, que venha de um clube muito menor, que o cara vai vir com vontade. É diferente. A gente tem ainda o Pachequinho, né? O Pachequinho do céu ao inferno, né? O Pachequinho, eu gosto muito dele como pessoa, eu gostei dele como amigo, que foi na época que eu era jornalista esportivo pela televisão, a gente era muito próximo, por isso eu resolvi, inclusive no próprio site, dar esse período de crédito para o Pachequinho, esperar que as coisas se clareassem mais para a gente definir uma posição sobre o Pachequinho. O Pachequinho, na sua opinião, Ricardo e Marcelo, é o único responsável por essa situação que se encontra o Curitiba? Não? De maneira nenhuma. Eu acho que não é também. O único. Não. Pode falar. Ele tem culpa em muita coisa, ele é teimoso, como disse você há pouco. Eu, inclusive, Sérgio, sou suspeito, né, para falar do Pachequinho, porque eu cresci ali, meus 11, 12 anos, quando eu comecei a ir no estádio, acompanhar todo o... Era o ídolo. O Pachequinho, né, era o Pachequinho, o Alex, toda aquela turma lá. E ver o Pachequinho nessa situação, né, colocam ele para... Um ex-ídolo, né, numa situação dessa. E a gente vê que apesar, né, dele ele não tem a experiência necessária para esse cargo no Curitiba, principalmente num momento assim de pressão, né, mas ele também não tem as peças ali para... o material humano colocado à disposição dele ali é muito limitado. E aí o Anderson, agora tem essa por exemplo, questão no site, da teimosia dele, né? O Anderson no site ele fala, né, que o Pacheco ele está longe de ser o único errado. Né? A gente não pode tirar o erro dele, mas tem mais coisas erradas, né? E aí a gente acaba queimando também o... Eu acho que também deve ser levado em conta a maneira arcaica que o Curitiba é gerido no departamento de futebol. A contratação do alemão é a prova disso. É uma delas. Né? Um cara que é contratado sem observação. E isso acaba influenciando no rendimento do time. O Pachequinho pega um jogador pega uma equipe que não tem um jogador para escalar no meio campo. E aí, faz o quê? Então não dá para colocar ele como o único culpado. A culpa dele é insistir num esquema que não dá certo, não está dando certo, e escalar repetidamente alguns jogadores. Mas ele não é o único culpado sozinho de maneira nenhuma. Mas vai pagar pela teimosia. Se o Curitiba não trouxer... E onde está a teimosia do Pachequinho? Onde ele peca? E não alterar o esquema tático. O Rildo é o maior exemplo. O Rildo é um cara para jogar solto, não estático na lateral. É isso que está acontecendo. De marcador, né? Como disse você há pouco. Exatamente, de marcador de lateral. Henrique Almeida está mal, tem que tirar. Tem que tirar. O Henrique Almeida... O Kleber e o Wilson hoje são as únicas peças que realmente estão funcionando. Ele precisa rever todo o esquema tático. Qual é o esquema tático de preferência do Pachequinho? É o 4? Se você observar, o time do Curitiba hoje joga num 4-4-2. Esse é o preferido do Pachequinho? Não sei se é o preferido do Pachequinho, mas é a maneira com que eu enxergo o time hoje. Um 4-4-2. O esquema tático, número é o de menos. O que você tem que fazer é agrupar o time. É movimentar o time, fazer com que o jogador ele tenha a opção de passar para alguém que esteja desmarcado. Então, o número é o de menos. Ontem o Curitiba acabou o jogo com 4-1-5. O número é o de menos. O que você precisa é agrupar o time. É fazer os jogadores entenderem o que você quer. Movimentação total. Como o nosso chefe disse antes do começo do programa, como a laranja mecânica jogava. Os jogadores não tinham posição fixa, mas giravam. O Curitiba hoje, o Rildo, está estático. E aí? A batata do Pachequinho está assando e a gente vai conhecê-la no próximo bloco com o nosso chefe, Renato de Barba. Um instante só.
Você, torcedor do Coxa Branca e empresário, tem um convite para te fazer. Que tal associar a sua marca aos canais do Coxa Náutica? São mais de 120 mil seguidores no Facebook, mais de 1 milhão de acessos no site. Tenho certeza que essa parceria será incrível. Conto com a sua participação. A TV Coxanautas está de volta com o quarto e último bloco, agora invadindo a pequena área do nosso grande chefe Renato de Barba. A receita do jogo de hoje é em homenagem àqueles torcedores que estão preocupados se a batata do Pachequinho já está assando. No nosso caso, nós fizemos uma batata assada, uma batata rústica, que você pode saborear assistindo o jogo pela televisão, ou mesmo poderia ser uma bela receita de estádio. Você corta a batata no sentido do comprimento, sal, alecrim, azeite e vai para o forno por aproximadamente 2 horas e meia. Vai ficar deliciosa e muito crocante. Também gostaria de aproveitar a oportunidade para falar que nós teremos aqui, na nossa sede aqui do Coxanautas, uma paella campesina, um almoço, sábado, dia 29 de julho. Contamos com a sua presença, temos um número limitado de vagas, então entre em contato com o site, faça a sua reserva e você já vai ter toda a divulgação a partir de amanhã. Um grande abraço e até a próxima.